Olá, professoras e professores, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma TPC, não é, Juliana? Isso mesmo, Sara. Bom dia, boa tarde ou boa noite para você que assiste nossa TPC hoje. Sejam bem-vindos e bem-vindas. Esperamos que seja uma TPC muito produtiva, não é mesmo, Carol? É isso mesmo, Ju. Bom dia a todas e todos. Desejo também uma ótima TPC para todos nós. E vamos lá, então, dar início falando um pouquinho sobre um assunto muito importante que trataremos hoje com vocês. Vamos lá, então? Bom, então vamos, à nossa TPC de hoje, que tem como título Perfil Conceitual, Concepções Alternativas e Intuitivas no Ensino de Ciências. Na nossa pauta de hoje, nós vamos trazer a devolutiva da nossa última TPC, do dia 14 de outubro. Vamos falar sobre concepções alternativas, contextualização e conceito. Vamos tratar de perfil conceitual, uma síntese de um artigo. Vamos falar sobre concepções intuitivas, síntese de uma tese de doutorado. Iremos finalizar falando de concepções alternativas e os conceitos científicos. E vamos também divulgar um curso de práticas experimentais. E, por fim, as nossas referências. Bom, então agora vamos à nossa devolutiva referente à TPC do dia 14 de outubro. Como sempre, nós tivemos um retorno positivo da parte de vocês, professores, nós gostaríamos de agradecer. E aqui nós tivemos 48 professores, correspondendo a 42,9%, que deram nota 10 à nossa TPC. 31 professores, correspondem a 27,7%, nota 9. 27 professores, corresponde a 24,1%, nota 8. E 6 professores, que corresponde a 5,4%, nota 7. Nós gostaríamos de ressaltar a importância dessa devolutiva, do preenchimento desse formulário que vocês nos fornecem, porque é através dele que nós temos o termômetro aí para as nossas futuras formações. Então, agradecemos desde já. Agora, vamos contextualizar e conceituar o que são as concepções alternativas. Cada ser humano toma conhecimento do mundo exterior através dos olhos da mente. E tendo uma visão desse mundo, que depende de diversos fatores, a começar pela experiência de interação com ele, através das suas reflexões, das suas experiências de contato com o meio ambiente e das suas interações sociais, influenciado por fatores de índole cognitiva, afetiva e de esforço deliberado, cada ser humano vai construindo e reconstruindo as suas representações acerca do mundo. Nos familiarizamos, então, com os entes e as coisas que nos cercam e vamos observando como evolui o mundo à nossa volta. Registramos fatos, ouvimos quem nos rodeia e passamos a ter as nossas primeiras representações do mundo. Essas representações se baseiam numa aprendizagem, portanto, pessoal, que ocorre desde o momento do nosso nascimento. Quando os alunos chegam à escola, por um processo de mudança conceitual, as ideias vão se modificando. E essas preconcepções com as quais eles chegam, essas primeiras representações do mundo, que são alicerçadas na intuição e no senso comum, muitas delas que são aprendidas de forma significativa, vão desempenhar um papel importante no modo como a aprendizagem das ideias cientificamente aceitas vai se processar. Então, é importante uma reflexão de como essas preconcepções e representações podem interferir na aprendizagem, porque muitas vezes é com dificuldade que a mudança conceitual vai acontecendo a caminho dessa construção das ideias aceitas pela comunidade científica. É relevante também que façamos algumas reflexões sobre a natureza da ciência
e as concepções da comunidade científica. Então, o fato de haver um conhecimento científico compartilhado por uma comunidade, que a evolução histórica do pensamento estabeleceu, não significa que esse conhecimento seja dogmático, inquestionável ou eterno. Por inerência da própria natureza da ciência, o seu conteúdo vai estar em permanente construção e deve ser sempre problematizado, procurando-se aí as contradições da sua estrutura conceitual, fazendo-se as previsões acerca dos fenômenos e sempre sujeitando essas previsões ao veredito da experiência que é feita. É relevante também destacar aqui que os próprios cientistas, como seres humanos, trazem aí os seus interesses e traços comportamentais no trabalho científico. Agora, falando um pouco das concepções no geral, nós precisamos entender que se na própria ciência, como construção humana, que tem validade normativa nós devemos encarar com naturalidade a existência de concepções que são divergentes, no ensino de ciência não vai ser diferente. Elas também acabam por existir, quer entre professores, quer entre os estudantes. E aí, cada estudante, no seu processo pessoal de aprendizagem, teve e tem a sua experiência cognitiva pessoal, que é determinante a respeito das ideias científicas que ele acaba possuindo. Essas ideias elas vão ser negociadas com esses estudantes e vão se confrontar com as representações que eles já têm do mundo, que podem ser aí mais ou menos empíricas e espontâneas também, e que são, como a gente já disse, decisivas para o modo como vai se processar a mudança conceitual. Então, é suposto aí que essa mudança vai ocorrer com as ideias de cada aluno, que vai se modificar à medida que ele vai progredindo no estudo das ciências no geral. Mas o que se tem demonstrado com as pesquisas e com a investigação é que muitas vezes essas preconcepções dos estudantes acabam resistindo à mudança conceitual pretendida. É uma coisa que a Sara vai falar para a gente aqui com mais pontualidade, porque isso acontece em breve. Então, no caso das concepções alternativas, o problema é muito complexo. Não porque, na maioria dos casos, apresenta-se essas preconcepções como alternativas que sejam possíveis àquelas científicas, mas porque elas constituem um autêntico conhecimento que está estruturado de modo diferente nos nossos estudantes e que acaba, por fim, se traduzindo nas representações pelas quais eles, consciente ou inconscientemente, vão optando ao longo do processo de ensino-aprendizagem, se não se consegue superá-las. A reflexão epistemológica, então, aponta no sentido de que as concepções da ciência, que são paradigmaticamente aceitas, elas não devem ser rotuladas como verdadeiras, mas antes como funcionais. O inverso, no entanto, não é verdadeiro. Há concepções, sim, falsas, que dentro de critérios aí de verificabilidade não são aceitas por terem sido verificadas rigorosamente. Por exemplo, aí para fazer um link, quando os estudantes dizem que os pinguins são peixes e não aves. Nós sabemos que essa concepção é uma concepção falsa. A partir dos referenciais teóricos que nós trazemos aqui nessa TPC, vamos
abordar agora apontamentos a partir das pesquisas que foram sendo realizadas ao longo dos anos sobre concepções alternativas. O primeiro deles sendo que os estudantes muitas vezes parecem ter abandonado ideias que são incorretas e assimilado uma ideia correta acerca de um determinado conteúdo da ciência, mas que quando confrontados com novas tarefas que exigem deles a transferência da aprendizagem, eles voltam a os conceitos anteriores, os conceitos e as concepções alternativas. Um segundo ponto é que, mesmo às vezes um aluno apresentando um vocabulário ou escrevendo termos técnicos, isso não necessariamente vai corresponder à aprendizagem e compreensão que ela teve a respeito daquele determinado conteúdo. Um outro apontamento é que um aluno só vai rejeitar um referencial alternativo com que ele funciona cognitivamente quando aprender significativamente um outro referencial que considerar aí mais adequado ou mais fiel no modo que se adapta às novas informações que ele ou ela vem recebendo. E por último, um grande número de dados aí resultantes da investigação na área das concepções alternativas dos estudantes mostram que quando confrontados com os conhecimentos históricos aí, sempre se apoia na tese de um paralelismo entre a evolução das ideias no ser humano e das ideias na história. O que quer dizer que as representações dos estudantes sobre determinado conceito e as que foram surgindo na evolução histórica desses mesmos conceitos têm características e mecanismos muito semelhantes e de formação conceitual análoga. Um dos referenciais muito forte aí a respeito das concepções alternativas aqui no Brasil é Valadares, que sobre o ensino de ciências diz: o ensino de ciências se propõe a encontrar estratégias que encorajem os estudantes a articular e a tornarem-se conscientes das suas próprias pré-concepções, efetuando previsões com base nelas. Uma segunda proposta é encorajá-los a efetuar comparações explícitas entre as suas pré-concepções, as explicações cientificamente aceitas e as observações empíricas convincentes. Então, é importante, segundo Valadares aqui, incentivar o estudante a conhecer essas preconcepções, entender como elas funcionam e no que elas estão alicerçadas. As concepções científicas como produto do ser humano, elas não devem ser encaradas como infalíveis e indiscutíveis. Vão englobar aí conceitos, princípios e teorias que vão servir aos especialistas em cada campo para fazer progredir o conhecimento. O objetivo é fundamentar, então, com base num quadro explicativo uniforme, o modo como vão ocorrer os fenômenos e estabelecer relações entre eles e fazer previsões a respeito de futuros fenômenos. Professor a professor, propomos agora uma interação. Já houve alguma concepção relacionada à sua área de atuação que, após a sua formação e confrontada com as concepções científicas, foi modificada? Se sim, qual o assunto?
Uma segunda interação que propomos é essa daqui. Observando em sua prática, professora, professor, quais fenômenos ou conteúdos vocês percebem que as concepções alternativas são mais difíceis de serem superadas dentro da sua sala de aula? Mais 3 minutos para essa daqui. Esperamos que essas interações tenham estimulado a reflexão de vocês acerca do que foi discutido até agora na nossa TPC. Agora eu passo a palavra para a Sara, que dará continuidade. Bem, vamos falar agora sobre o que é o perfil conceitual. Esse artigo é um estudo que foi feito por esses três autores, o Mortimer, Coutinho e El Rani, e ele foi publicado numa revista de ensino de ciências da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. O ano de publicação é 2007. Então vamos lá. Para esses autores, o conceito de perfil conceitual surge das diferentes maneiras de se ver e representar o mundo usadas em um contexto. Isso remete a um outro conceito muito importante que é estudado principalmente pelo Mortimer, que é o letramento científico. Vamos abrir um parênteses aqui. O Mortimer é um dos autores que diferenciam a alfabetização científica de letramento científico, pois como estamos tratando de aquisição de conhecimento através da linguagem, sabemos que a alfabetização e letramento são processos diferentes, porém dissociáveis. E este autor considera exatamente isso, ou seja,
o que é pregado no estudo da linguagem, da aquisição, dos processos de aquisição de linguagem, esse autor ele considera para cunhar aí o conceito de letramento científico. Considerando as teorias construtivistas de aquisição de conhecimento, os autores dizem também que a construção desse perfil conceitual promove, na verdade, ele não promove a ruptura de concepções prévias, como é pregado no modelo de mudança conceitual. Para esses autores, ocorre um enriquecimento desses conceitos. Neste estudo, os autores investigaram os perfis conceituais do conceito biológico de vida. Na construção dos conceitos, para eles, estão envolvidos aí 3 domínios. Que domínios que são esses? O domínio sociocultural, o domínio microgenético e o domínio ontogênico. Vamos aprofundar aqui esse conceito, esse domínio ontogênico. Dentro desse domínio ontogênico, que trata da origem do conhecimento, investigou-se as concepções alternativas de estudantes de graduação do curso de biologia. Ainda dentro desse domínio ontogênico, eles identificaram 3 níveis de compreensão do conceito de vida. O nível internalista, que são os processos inerentes ao vivente. O nível externalista, separado do vivente. Temos aí, nesse nível, um risco aí de se manter concepções não científicas. E, por fim, o nível relacional, que ele trata aí da relação entre entidades e sistemas. Vamos aprofundar agora o domínio ontogênico. Como ele trata da origem e finalidade do conhecimento, é interessante abordar alguns aspectos dentro desse domínio. Bem, dentro desse domínio, quando a gente fala de conhecimento, origem, a ciência ela é um meio para você elaborar teorias. Ela trata da elaboração de teorias, né? Nessa elaboração de teorias, temos 2 componentes. O componente linguístico, que trata de estruturas linguísticas que interpretam aquilo que percebemos ou acreditamos que existe no mundo dos fenômenos. Essa interpretação, muitas vezes, ela leva a uma diferenciação entre conceito e objeto de estudo em si. Mas, na verdade, os autores eles ressaltam que é importante que o conceito ele não pode substituir o objeto. Que o significado dos conceitos são dados por suas inserções complexas de redes linguísticas, de práticas teóricas e experimentais. Por outro lado, temos o componente metafísico. A metafísica ela é um campo de estudo da filosofia que investiga as realidades que transcendem a experiência sensível. Ela busca o fundamento das ciências, ou seja, é um estudo muito profundo de origem do conhecimento e origem das coisas, né, a nível filosófico. É daí que surgem as ontodefinições, que possuem o papel integrativo no conhecimento científico. Essas ontodefinições justificam que o sucesso do ensino de ciências, como a biologia e outras ciências, deve ser medido pela capacidade do estudante em construir uma visão integrada e ordenada de significados e práticas. Quem enuncia isso é o El-Rani, junto com outro pesquisador que é o Kawasaki. Enfim, de acordo com o estudo feito com estudantes do curso de Ciências Biológicas, partindo de questionários com questões conceituais e proposição de situações-problemas, os autores verificaram a tendência do aumento do nível internalista ao longo do curso. A mesma visão se consolida. Esse estudo
também verificou que o modelo de mudança conceitual em que os estudantes rompem com suas concepções alternativas ou intuitivas ao aprender ciência não se aplica. Agora, vamos falar sobre as concepções intuitivas. Fizemos aqui uma síntese da tese de doutorado do professor Guilherme Brockton, que ele é professor de Física da Universidade Federal do ABC, e essa tese ele defendeu no ano de 2011 na Universidade de São Paulo. O título dela traz uma temática muito interessante, que é a neurociência e educação, investigando o papel da emoção na aquisição de conhecimento científico. Já recomendo para vocês ler, quando tiverem oportunidade, lerem essa tese na íntegra. Ela é muito interessante, ela está nas nossas referências no final da TPC e ela traz aí uma inovação na relação entre conhecimento científico e emoção, aplicada à área do ensino de ciências, principalmente na área de física. Então, o professor Guilherme, na sua tese, ele uniu os dois campos de pesquisa, a educação e a neurociência cognitiva, para tentar responder à seguinte questão: a persistência das concepções espontâneas em física. Então, qual é o método de pesquisa dele? Ele usou aí o arcabouço da teoria e metodologia da neurociência, combinado aí com testes tradicionais de física, né? Como é que ele fez aí esse estudo? Ele utilizou aí 3 grupos de sujeitos. Ele chama um primeiro grupo de experts, que são físicos e engenheiros. Ele chama o segundo grupo de novatos, que são estudantes de graduação. E o terceiro grupo é o grupo de controle, pessoas com conhecimentos de matemática básica. Qual que é uma das hipóteses da pesquisa dele? A possível influência de elementos emocionais na persistência dessas concepções. A partir daí, ele traça uma jornada de estudos até chegar na sua pesquisa para sugerir alguns itens muito interessantes acerca dessa relação entre conhecimento e emoção. O problema: o conflito cognitivo e as concepções intuitivas de física. Quando falamos de concepções intuitivas, remetemos ao modelo de mudança conceitual, que foi proposta aí pelo Posner em 1982, foi um dos pioneiros no estudo desse conceito, né? E as pesquisas em educação, elas dizem que esse modelo de mudança conceitual, ele não teve muito sucesso. O que seria esse modelo? O Posner, ele foi inspirado pelo Piaget. Então, aqui ele traz os elementos aí do conflito cognitivo, né? Que ele começa pela assimilação, que faz que o estudante, quando ele está em contato com um conhecimento, ele já faz uso dos conceitos que ele já possui, que são os conhecimentos prévios, para interpretar um fenômeno. Posteriormente, ele passa pela acomodação, ou seja, ele necessita trocar ou reorganizar seus conceitos. Para o Posner, nessa reorganização, ela implica aí 4 fases, que é a fase da insatisfação, da inteligibilidade, da plausibilidade e a fase frutífera. Daí temos o conflito cognitivo teoricamente, mas não é bem assim. Como o próprio professor colocou na sua tese, nós temos um problema. As teorias cognitivas não conseguem explicar o que de fato acontece quando os estudantes se deparam com testes cujos distratores contêm concepções intuitivas. Na tese dele, ele coloca que os estudantes eles tendem a manter essas concepções intuitivas, mesmo tendo um conhecimento, um nível de conhecimento avançado.
Continuando a relação entre conflito cognitivo e concepções intuitivas, bem, o professor, como mediador do processo, ele expõe os estudantes a dados anômalos, causando insatisfação, ao entrar em contato com conhecimentos não científicos. O novo conhecimento surgiria aí como solução, que seria a fase inteligível e plausível. Segundo Schamburt, mesmo quando os alunos são confrontados com informações contraditórias, muitas vezes são incapazes de alcançar conflitos significativos ou tornar-se insatisfeitos com suas concepções prévias. Apud, Brockton, 2011, ele traz essa citação na tese dele. Então, diversos estudos mostram que as concepções intuitivas persistem mesmo após o processo que conduz à mudança conceitual. Pesquisadores dizem que a mudança é lenta e gradual. Já outros defendem que o modelo de mudança conceitual não funciona mesmo. Ou seja, existe aí uma grande diferença entre a mudança conceitual proposta na teoria e realmente se ela acontece ou não na prática. Para justificar uma das hipóteses apresentadas pelo professor na sua tese anteriormente, ele traz aí uma relação entre conhecimento e emoção, né? Ele usa aí, falando de mudança conceitual, ele traz aí esse autor, o Princhett, e colaboradores que escreveram esse estudo em 1993, que trata da aquisição dos conhecimentos científicos. Segundo o Princhett, ele tem duas visões de aquisição de conhecimentos científicos. A primeira dela, a abordagem clássica, que ele chama de cognição fria, que considera apenas a razão. E depois, a segunda abordagem, que é muito colocada por ele, que seria a cognição quente, que aí você tem a inclusão de aspectos emocionais, como a motivação, a afetividade e as crenças na aquisição desses conceitos científicos. Hoje temos estudos com evidências robustas que contrariam a forma de pensar dominante que estrutura e organiza os conhecimentos e valores nas sociedades, bem como as construções curriculares. Não estamos aqui demonizando o pensamento cartesiano, pois sabemos que Descartes contribuiu muito para o pensamento matemático. Porém, a razão não governa o mundo. E quem diz isso muito bem é o Renato Russo, né? Quem um dia irá dizer que não existe razão nas coisas feitas pelo coração. Bem, na sua tese, o professor Guilherme Brockton, ele fez o estágio no laboratório do neurocientista Antônio Damasio. O Antônio Damasio, ele é um médico neurologista, estuda neurociência e ele se especializou em neurociência das emoções. Ele escreveu um livro chamado O Erro de Descartes. E aqui no livro dele, ele traz que as emoções são indispensáveis para a nossa vida racional. E ele coloca um dos erros, que é a separação entre mente e corpo, que é o dualismo cartesiano. E ele vai colocando aí outros erros ao longo da sua escrita, muito interessantes. Temos aí que muitas pesquisas sobre as conexões entre razão e emoção na tomada de decisões, na forma de pensar e aprender. Essas pesquisas estão fundamentando a reorientação dos nossos currículos, das metodologias de aprendizagem, consequentemente. Aqui no Brasil, o conhecido Instituto Ayrton Senna foi um dos responsáveis por transpor o conhecimento advindo dessas pesquisas para a área da educação. A bolha da educação rompeu, abrindo oportunidades para áreas afins, como a neurociência cognitiva e a psicologia
cognitiva. Essas áreas, elas dialogam entre si nessas pesquisas, envolvendo também a área da educação. Estamos quase finalizando. Então, a pesquisa, trazemos aqui uma síntese da coleta e análise de dados. O professor Guilherme, ele fez parte do grupo de pesquisa em neurociências da Universidade da Califórnia, liderada pelo Dr. Antônio Damasio. Ele tem um instituto dentro dessa universidade que ele chama de Brain and Craft Institute. Bem, esse estudo, que o professor mediu? As variáveis psicofisiológicas, traduzidas aí na medida de condutância elétrica da pele. Enquanto os estudantes, tanto ESPER, novatos e grupo de controle, respondiam questões de física. O que ele analisou? O que ele concluiu? Isso aqui é uma das conclusões, que abrem caminho aí para outros estudos. As respostas emocionais no grupo de ESPER foi maior ao responder às questões corretas, sugerindo um vínculo emocional com conhecimento físico. Ou seja, esse grupo de ESPER, físicos e engenheiros, eles se tornaram físicos e engenheiros por gostar de física. As respostas emocionais no grupo de novatos foi indiferente ao responder às questões com alternativas científicas e concepções intuitivas. Ou seja, não há aí um vínculo emocional desse grupo de novatos com o conhecimento colocado ali naquelas questões. Bem, esse estudo, como já foi colocado, ele é um estudo muito interessante, ele abre caminho aí para a gente pensar dentro da nossa prática e refletir, além disso, de como que a gente lidar com os conhecimentos científicos, nós como os professores, e como que a gente transpõe esse conhecimento dentro de uma sala de aula. Temos que aí ficar atentos e refletir muito acerca da manutenção dessas concepções intuitivas. E o professor, na sua tese, ele reforça aí que a manutenção dessas concepções pode ser um ato assim, na colocação, na construção desses conceitos, nós não considerarmos elementos emocionais, né? Pensando aí na questão uma abordagem mais sistêmica, né? Não considerar somente razão, como é colocado nos nossos currículos historicamente, até no pensamento dominante que temos, que hoje nós temos aí outras correntes, mas temos que pensar sim no nosso currículo, dentro das nossas áreas, nas nossas práticas, e ter estudos, né, ter contato com estudos que trazem esses conceitos de concepções alternativas, porque muitas vezes nos questionamos por que os alunos não gostam de física, por que eles não gostam de matemática, por que eles ainda insistem a não dar as respostas corretas. Então, essa insistência em não dar as respostas corretas, temos que pensar que não existe apenas uma resposta correta. Como Mortimer diz nos conceitos, quando ele propõe o conceito de perfil conceitual, alguns temas chaves da ciência, como vida, como calor, abre campo aí para a revisão desses conceitos. Bem, trazemos aqui um vídeo que é uma palestra do professor Guilherme Brockton, que se chama Cérebro e Aprendizagem. Ele traz aí os conceitos mais aprofundados da pesquisa dele e outros estudos que ele está fazendo dentro do campo da neurociência e do ensino de ciências. Eu nunca fui muito bom com as emoções, né? Desde pequena era um troço que eu não entendia direito, não sabia para que funcionava. E a minha formação acabou me levando para mais distante ainda dela, né? Porque eu sou físico de formação. Então, nas ciências exatas,
você tem aquela ideia de que a emoção é alguma coisa que só entra para atrapalhar a brincadeira, né? Tanto que a gente brinca de falar quem é das humanas, a gente tem que ajudar a fazer miçanga, essa coisa toda, porque nas exatas a gente tem uma visão super deturpada do papel das emoções no jogo, né? Contudo, quando eu olho para trás, eu vejo que as decisões mais importantes que eu tomei na minha vida, elas tiveram como elemento central as emoções e a afetividade, né? Para vocês terem uma ideia, eu terminei a graduação e eu ia fazer um mestrado, já estava tudo certo, para eu fazer um mestrado no Instituto Max Planck, na Alemanha, para trabalhar com um dos grupos mais em voga em mecânica quântica, que é a minha especialidade, que os caras fazem só teletransporte, né? Então, você imagina o quão sexy é esse tipo de pesquisa, né? E eu decidi não fazer isso, porque eu tinha mais tesão em entender por que as pessoas odeiam física do que a própria física. A física, para mim, nunca foi um desafio muito grande, né? Se eu estudasse e esforçasse um pouquinho, eu entendia ela. Mas eu não conseguia entender por que todo mundo odeia física, principalmente adolescente, jovem e tal. Então, ao invés de eu ir para a Alemanha com bolsa de doutorado e tudo, eu resolvi virar professor do ensino médio da escola pública, né? O meu orientador, na época, chegou a ligar para os meus pais, falando que eu era louco, que eu ia morrer de fome e tudo mais, né? Falou, professor nesse país e tal, tal. E assim eu fiz, eu deixei de seguir na carreira em pesquisa em física e virei professor. Depois eu quis entender ainda mais como é que se dá o processo de aprendizagem. E aí eu fui para São Paulo, fui para a USP, fiz um mestrado num programa lá que é Interunidades, que é justamente Faculdade de Educação e Instituto de Física. É um mestrado em ensino de física, né? Como é que a gente ensina física para as pessoas, né? E aí sim eu fui fazer o que eu queria, que é ensinar mecânica quântica para adolescente em favelas de São Paulo, né? Eu quis entender ainda mais como é que isso acontece, e aí no doutorado eu fui para os Estados Unidos, eu fiz um sanduíche com o Antônio Damasio, que é um dos maiores neurocientistas do mundo em emoção, né? Porque eu queria entender o papel da emoção, do vínculo afetivo com a aprendizagem de conhecimento científico, né? Então, de lá para cá, é isso que eu me dedico. Eu vou falar para vocês, então, hoje, como é que eu vejo esse processo das emoções, dos afetos, e como é que a gente estuda isso do ponto de vista da ciência, tá? Mas para mim é super legal estar aqui, porque eu nunca tinha vindo no Rio TC, né? E eu vim ontem, comecei a vi as coisas hoje, e eu fiquei assim, cara, que difícil que vai ser, né? Porque eu vou falar de educação, vou falar de escola, e desde ontem eu estou vendo todo mundo só fala de marketing, publicidade e coisa. E eu falei, cara, vão querer que eu vou falar de emoção lá para vender mais, né? E eu estou preocupado em formar gente boa. A minha pesquisa, no fim, é mostrar como é que a gente enxerga as emoções de outro jeito, né? Então, se alguém está esperando aí como é que a gente emociona os outros para vender, fala, não é por aqui. Mas se você for um pouquinho sagaz, você vê que tem vínculo, né? Mas a minha preocupação é formar ser humano melhor, e venda não é é o contrário do que eu acredito, porque quanto mais você vê a educação como mercadoria, mais você destrói ela, né? Então, vamos lá. A neurociência, essa palavra neuro ficou super fashion, né? E eu vejo isso, assim, quando eu ia em festa e falava que eu era físico, todo mundo saía de perto de mim, né? Quando eu falava que eu trabalhava com física quântica, todo mundo ia embora mesmo, né? E aí, hoje, se eu falo que eu trabalho com neurociência, as pessoas vêm falar comigo. Se eu falo que é neurociência das emoções, vem ainda mais, né? Então, eu estava andando em Londres, e aí eu vi um outdoor com os neurodrinks, né? E mais do que isso, você chegava naquelas lojas de conveniência, e você compra ali do lado da água e tal, né? E tem neurodrink para tudo, né? Para dormir bem e tal. E tem o melhor deles, né? Então, isso ajuda também a entender o charlatanismo que está por trás do neuro tudo, né? Tem neurobusiness, neuromarketing, neuropsico, não sei o quê. E é tudo um uso simplesmente mercadológico e capitalista do termo, e as pessoas acreditam. E
É água com açúcar, nada mais além disso. É um Gatorade caro com um nome bonito. Tá? E aí eu vivo nesse mundo aí onde esse charlatanismo impera, então eu tento mostrar as evidências disso, principalmente para a educação. Né? Você tem secretaria de educação pagando milhões por produtos que eles dizem que é baseado no cérebro e que é tudo charlatanismo, tudo. Né? Então, eu vivo nesse meio. Eu, infelizmente, né, eu tive um pai que me ensinou ética, né, porque senão eu estava milionário. Você imagina, mecânica quântica e neurociência, eu estava rico, velho, mas não, estou professor mesmo. Como é que eu vejo esse papel da neurociência na educação? Né? O maior desafio que a gente encontra talvez possa ser entendido aqui. What you doing? I'm attempting to view my work as a fleeting peripheral image so as to engage the superior colliculus of my brain. Interesting. I usually just have coffee. You been up all night? Is it morning? Yes. Then I've been up all night. And you're stuck? Why else would a person try to engage their superior colliculus? Sorry, sweetie, I can't help you till I've had my coffee. Essa cena é caricata, mas explica bem a dificuldade que é trabalhar com neurociência e educação. Né? Eles têm uma assessoria muito boa, o Big Bang Theory, e aí isso aí foi tirado de um paper que tinha sido publicado, acho que 2 semanas antes, ou um mês antes, mostrando que você colocava um rato num labirinto, ele tinha uma tarefa para cumprir, e chegava uma hora que ele não conseguia mais cumprir aquilo. Por algum motivo, ele não dava conta de resolver o problema que é colocado para ele. Né? E aí eles davam pistas da solução no campo periférico do rato e coletava a resposta cerebral do bicho. E aí, quando ele tinha lá o colículo superior ativado, ele resolvia o problema. Né? Então, isso foi um experimento com rato no laboratório. Né? E a ideia para a educação é fazer isso aqui. Você imagina, você traduzir direto do laboratório para a sala de aula e colocar as pessoas correndo ali, a criança olhando as coisas. Né? Essa é a grande dificuldade de fazer a ponte entre a neurociência e a sala de aula. Tá? É o maior desafio, e quem é sério nisso sabe o abismo que tem entre as duas coisas. Então, a gente está tentando construir uma ponte entre esses dois mundos, e não é fácil fazer. Tá? E eu vou mostrar para vocês como é que eu estou tentando fazer isso, e como é que eu acredito, e como é que as pesquisas mostram, as evidências disso, da direção que a gente pode seguir ligando emoção e aprendizagem. Então, como é que a gente repensa a escola? Né? Essa, para mim, é a grande possibilidade de contribuição da neurociência. Né? Então, mais do que pensar em prática pedagógica, eu acredito que a neurociência pode auxiliar a gente a repensar o processo educacional como um todo. As pessoas estão muito preocupadas só com a sala de aula, com a atividade do professor, como se tivesse uma série de regrinhas que ele fosse capaz de seguir, e isso é praticamente impossível, ainda mais nas condições do Brasil. Né? Mas eu acho que o que a gente tem de evidência nos ajuda a repensar a escola, o funcionamento da escola e tal. E percebam, eu deixo claro isso toda vez que eu falo, eu sou um forte defensor da escola. Tá? A escola ela pode não estar boa, mas a gente tem que mudá-la, então, e não acabar com ela. Tá? A escola tem um papel fundamental no desenvolvimento humano, que sem ela a gente não estaria aqui. E você pode ter escolas ruins e escolas boas, mas você tem que ter escola. Tá? Eu sou um super defensor da escola. A escola está perdendo o seu papel, as pessoas defendem isso, e aí é preciso que a gente repense que a escola é super necessária. E aí, eu vou tratar sobre as emoções. Né? E o que são as emoções? A primeira coisa que é preciso ficar clara é que a gente sempre pensa as emoções de uma maneira dicotômica ou apartada da razão, da cognição. Né? É uma coisa que surge desde o Platão, foi
cravada na sociedade pelo Descartes, e a gente acredita mesmo que essas duas coisas são separadas, né? Razão e emoção estão separadas uma da outra, estão apartadas uma da outra. E o que as pesquisas mostram, principalmente a partir dos trabalhos do Antônio Damasio, que as duas são interdependentes, né? Se você retira a emoção, a razão fica embotada. Tá? Uma não funciona bem sem a outra, né? E, como eu disse no início, nas ciências exatas, essa cisão fica cada vez mais forte e é reforçada todos os dias na sala de aula, né? Então, o que as evidências da neurociência mostram é justamente que esses dois sistemas de emoção e de cognição, emoção e razão, eles funcionam juntos e um influencia no outro. Tá? Então, essa vai ser o principal elemento que eu quero que vocês levem para casa mesmo. Assim. Agora, responder isso aqui, do ponto de vista da ciência, é super difícil, né? Aqui deve estar cheio de gente aqui da área de artes e cinema e tal, e aí a definição que eu vou dar, vocês vão me jogar pedra, né? Um poeta vai falar assim, esse cara é doente. Mas é a visão da ciência para a emoção, né? Do ponto de vista científico, a emoção, e ela tem a ver com a origem, de algum jeito, com a origem da palavra, né? Que é no sentido de mover. A ideia de emoção, ela tem uma relação com o movimento, a origem do termo, né? E no inglês fica claro, no francês fica claro. E para a ciência é mais ou menos isso também. Tá? As emoções, elas são um sistema super complexo e altamente coordenado de ações. Você pode ver isso quando, sei lá, se entra alguém aqui, eu vou ter medo, porque, sei lá, vou achar que alguém vai chegar dando tiro aqui. Eu vou sair correndo, né? Ou se aparece alguém ali que eu queira ver, essa Wagner Moura hoje de manhã, eu vou correr para ela tirar uma selfie. Tem movimento, tem ações ligadas às emoções, né? Agora, muitas delas não são visíveis, né? Então, por exemplo, se você está numa situação de medo, o seu sistema cardiovascular ele manda uma série de sangue oxigenado para os grandes músculos, para você ficar pronto para correr ou para lutar, né? Você tem o sistema endócrino, você tem as glândulas adrenais te preparando, deixando o seu corpo com mais energia, liberando cortisol, para que você tenha mais glucose no sistema sanguíneo, e isso te dá mais energia, seja para lutar ou seja para correr, para fugir. Tá? Então, as emoções são pensadas desse jeito. Você tem movimentos muito sutis, imperceptíveis, que são de moléculas, e você tem movimentos macro que você vê, do cara correndo, chorando, a expressão facial mudando. Então, são sistemas super coordenados e altamente orquestrados de movimentos. Certamente um poeta vai odiar essa definição. Mas é assim que a gente estuda esse troço em laboratório. E aí, a minha pesquisa original é algo que segue nisso aqui. Isso aqui era uma aula que eu tive no MIT e o quadro terminou assim, né? E para quem é da física, isso aí dá um barato, velho. Olha, você fica meio extasiado, assim, é fantástico mesmo, né? E aí eu fui tentar encontrar cientificamente, medir esse barato. Será que isso é possível fazer? Será que existe um vínculo? Então, a minha ideia de emoção na educação é justamente, em termos simples, é uma cola cognitiva. Tá? É o que faz a aprendizagem acontecer. Então, não é a visão que eu trago de emoção, não é da motivação, assim, da aula legal, professor de cursinho. Isso é importante? É importante. Mas a visão que eu trago é uma visão muito além disso. Tá? Então, não necessariamente tem que ser aula show, tem que ficar jogando bolinha por cima. A ideia não é essa. A ideia é que você aprende, de fato, aquilo que te emociona. A emoção faz com que a cognição funcione na sua máxima potencialidade. Tá? Essa que é a minha defesa. A emoção não é acessória, a emoção é um elemento necessário para a aprendizagem. Tá? Então, quando você pensa em emoção, isso aí te desperta uma série de emoções. Eu fico altamente emocionado, né?
Isso aqui também me deixa emocionado. Raiva e inveja, principalmente. Ou seja, a beleza, a estética, a beleza física está sempre associada à possibilidade de gerar emoção, né? E pode ser a natureza também, né? Ou você pode ter emoções aversivas, né? A partir de estéticas. E a arte talvez seja o único momento onde a emoção é levada para a escola. A gente associa a emoção às aulas de arte, música e tal, né? E a minha pergunta era justamente essa. E isso aqui dá barato? Isso aqui emociona alguém? Né? Para o matemático, eu acredito que sim, porque é a equação mais bonita criada pelo homem para representar a natureza, né? A minha Angelina Jolie é essa aqui, né? Quando você entende o que está por trás dessas letrinhas aqui, é de uma beleza extraordinária. Extraordinária, né? Então, eu tentei medir se é possível achar o barato nisso aí. Tá? Por quê? Como eu disse no início, né, no ensino de ciências, principalmente, nas ciências exatas, emoções são alienígenas para mim, porque eu sou um cientista, né, e tenho o Spock. Ele é a representação fidedigna do homem cartesiano, né? A Enterprise está lá quase explodindo, está todo mundo desesperado, ele resolve tudo, porque ele é um vulcano e ele não sente emoção. Então, se você não sente emoção, você toma as melhores decisões, né? O trabalho do Damasio mostrou que isso não é verdade. Então, como eu não tenho tempo de falar disso aqui, quem quiser entender um pouco mais, leia o livro do Damasio, que é fantástico, que chama O Erro de Descartes. Tá? É uma neurociência super elaborada, mas escrita de uma maneira muito bem feita, que uma pessoa leiga é capaz de entender. E ali ele deixa claro o erro, que é separar a razão da emoção. Tá? Mas aí, o que eu faço? Eu usei o arcabouço todo do Damasio para poder estudar o cara respondendo questão de física. Só ver o horário aqui. Então, eu peguei questões que a gente já usa há 40 anos no ensino de física e as pessoas erram. Tá? Você dá uma questão dessa aqui para um cara que acaba de formar em física em Harvard, e 30% deles vão errar. E a gente não sabe por quê, porque esses caras sabem muita física. Então, o que será que os leva a cometer esse erro, né? Então, eu vou fazer rapidinho aqui, sempre com medo de atrasar a mesma coisa, mas a questão aqui é a seguinte: o menininho joga uma bolinha para cima. Qual dessas 4 alternativas representa as forças que atuam na bolinha quando a bolinha está subindo? Tranquilo? Então, vamos fazer só para ver aqui como é que fica. Quem acha que a letra A, levanta a mão. Quem acha que a letra B, levanta a mão. Quem acha que a letra C, levanta a mão. Quem acha que a letra D, levanta a mão. Ciência é um negócio bonito demais, né? Vocês acabaram de replicar aqui um troço que a gente vê há 30 anos. A maioria esmagadora põe isso aqui, ó. A maioria esmagadora, né? É uma visão aristotélica, que só tem movimento se tiver força. Então, o que todo mundo acredita aqui? Para a bolinha estar subindo, tem que ter uma força para cima, puxando ela. Né? Tem 2.500 anos isso, cara. E não é isso. Aqui, né? A partir do momento que ela sai da minha mão, ela se move por inércia. A única força que atua na bola é o peso. Né? Então, vocês viram, a gente chama isso de concepção alternativa, ou concepção espontânea, que a maioria das pessoas tem, traz uma física intuitiva. Então, o que eu fiz? Eu coloquei alunos de doutorado e mestrado de um grupo que eu chamei de expert, que eram físicos e engenheiros, para responderem essas coisas enquanto eu coletava a resposta emocional deles. Eu peguei um grupo de doutorandos e mestrandos das ciências humanas e fiz a mesma coisa. Tá? Eu vou mostrar rapidinho para vocês o resultado. Como é que a gente mede a emoção? Essa é uma grande dificuldade, né? Uma maneira que a gente usa bastante é a condutância da pele. Quando você se emociona, você transpira um pouco mais. Mesmo que eu não consiga ver, você libera eletrólito na sua pele. Suor, sal. E sal conduz eletricidade. Então, esses 2 eletrodos aqui jogam a corrente elétrica, pequenininha, né? Você não consegue eletrocutar ninguém. Mas você consegue ver se o cara emocionou, porque tem um aumento da passagem de corrente elétrica, porque tem mais suor na pele, né? Então, para vocês terem uma ideia, é algo assim, ó. O cara aqui está
tranquilo, na boa, sem resposta nenhuma, aparece a Angelina Jolie. Opa! Aquele estímulo colocado aqui aumentou a sensação de emoção do sujeito. Tá? E aí, o que a gente viu? Os experts são os físicos e engenheiros, aqui são o pessoal da história, música e tudo mais. Né? A gente viu que estatisticamente é significativo a diferença de emoção que os experts, né, que os físicos e engenheiros sentem quando eles veem as respostas corretas, científicas, e em comparação com quando eles veem as concepções alternativas. Tá? E com os novatos é o contrário. O que isso está dizendo para a gente? Que o vínculo afetivo dos físicos e dos engenheiros são com as questões corretas, enquanto que dos novatos são com as questões equivocadas, como vocês acabaram de fazer aqui. Tá? Quando a gente compara com questões de matemática, porque elas têm o mesmo processamento cognitivo, mas não tem essa física intuitiva, não tem diferença entre um grupo e outro. Tá? Ou seja, o negócio é mesmo na física. E aí eu fiz a diferença aqui, como vocês viram, o Big Bang Theory é uma coisa que eu gosto, né? E ele ali também representa uma rixa que tem entre físicos e engenheiros. Né? E no Big Bang Theory fica nítido lá entre o Sheldon e esqueci o nome dele, o Howard, que é engenheiro. Né? Os físicos têm uma resposta emocional muito maior para a questão científica do que para a concepção alternativa, e para os engenheiros não tem diferença. Tá? O que é o legal daqui? O desempenho deles no teste de física é o mesmo. Ou seja, não é cognitivo o negócio. É que para o físico dá barato a física e para o engenheiro não dá barato. Né? Se você pegar a matemática o padrão é igual para os dois, para os físicos e para os engenheiros. Né? Então, a nossa interpretação é que o engenheiro domina a física, mas ela não dá barato para ele. Assim como os dois, os engenheiros e os físicos, dominam a matemática e ela não dá barato para eles. Né? Então, essa é uma das evidências que a gente tem, que a emoção está ligada diretamente ao conhecimento. Perceba que eu não estou falando aqui de professor legal. Tá? As piores pessoas que eu tive na minha vida foram de física. Por isso que eu acho que todo mundo odeia física. Porque eu não tive tive um só. E aí hoje o meu esforço é para não repetir o que eles fazem. E isso estou tendo mais sucesso do que investigar as emoções. Outra maneira que a gente tem é o clima emocional. Tá? Agora, por que isso é difícil? Né? Porque medir emoção é muito complicado. Tem uma questão de valência que a gente não consegue determinar, se a emoção do cara é medo ou excitação. A gente está sempre dependente do relato do sujeito. Né? Mas, de alguma maneira, quando você olha todos os tipos de pesquisa são feitos, por mais que as emoções sejam muito subjetivas, as medidas delas são muito boas. Né? Não é perfeito, assim, não chega a ser um álbum branco dos Beatles, mas é um troço muito bom. Tá? Não tem a perfeição, mas é super interessante. Tá? E aqui é só para vocês terem uma ideia de quais são os esforços que a gente tem para medir a emoção. Então, o que a gente faz? Numa aula de relatividade, um professor de física do Instituto de Física da USP, a gente coloca uma lâmpada vermelha atrás, no quadro, né, colado ao quadro, e os alunos recebem um clicker, que é só um padzinho, é um telemarketing da emoção. Né? Do 1 ao 5, ele tem que dizer se a aula, naquele momento, né, que a luz acende, ele tem que dizer se ele está desanimado, se ele está desinteressado, se ele está indiferente, se ele está interessado ou se ele está animado. Né? Numa escala assim de que aula horrível, eu quero morrer, né? Até, nossa, eu quero ser professor de física. Né? E aí eles respondem isso e a gente tenta observar como é que o clima da aula inteira é modulado durante os 50 minutos. Né? Então, a gente tem coisas assim. As emoções positivas vão tendo essa dinâmica, a neutra essa dinâmica e o negativo essa dinâmica. Né? Então, daqui você tira várias coisas interessantes. Né? Então, por exemplo, o que a gente está fazendo agora? Quando tem esse pico de emoção positiva, a gente vai para o vídeo e olha para ver o que o professor está fazendo. Né? O que ele está fazendo ali que faz as pessoas se emocionarem mais. Né? O que ele fez aqui para cair tanto. Né? E assim vai. E você vê que tem uma galera ali que nada agrada.
Já disse Carla Pérez, né? Se nem Jesus agradou todo mundo, por que eu vou agradar? Então, se nem Carla Pérez nem Jesus agradaram, imagina um professor de física, né? Então, é pedir muito da gente. Mas essa aqui são maneiras da gente tentar relacionar as emoções com a sala de aula. Tá? E aí, por fim, eu vou falar de um elemento super importante, que não é diretamente com emoção, essa pesquisa que a gente fez, mas tem a ver com as interações sociais, né? Porque, necessariamente, as emoções surgem das interações. Então, a interação social talvez seja o elemento principal da construção desse vínculo afetivo com o conhecimento. Eu tive professores excelentes pesquisadores, publicam com a NASA, uns caras sinistros, e a aula do cara, você quer morrer mesmo, assim, a aula pior possível. Eles são muito ruins em interação social. Por quê? Porque é essa dicotomia humanas exatas. Né? Então, eu não sou de fazer miçanga, eu não vou ler um poema numa aula de física. E aí que eles erram, né? Aí que eles erram muito. Então, a gente está fazendo uma pesquisa que é medir a interação cerebral de aluno e professor. A gente usa um equipamento que chama NIRS, que é uma touquinha que a gente põe, e isso aqui mede ativação cerebral semelhante, uma resposta semelhante à da ressonância, né, um BOLD. Só que é uma touquinha, ou seja, a pessoa pode interagir, pode agir quase que normalmente, e você não tem lá que ficar preso dentro da ressonância, né. Tem algumas limitações, como qualquer técnica, mas a principal limitação é que só pega córtex, né? Não pega as coisas mais profundas, por isso a gente não consegue estudar emoção. Mas a gente consegue estudar uma série de coisas interessantes. Então, aqui, eu vou mostrar para vocês, a gente publicou isso no ano passado, é uma professora ensinando a menininha de 3 anos a contar. A menina sabe quantidade, sabe número, mas ela não sabe fazer conta. E aí a gente fez uma tarefa para ensinar a menina a fazer conta. E a gente capta a ativação dos 2 cérebros ao mesmo tempo. 7, 8, 9, 10. Deu, foi até aqui, deu até um 9. Tudo bem? 9. Então você vai andar 9 casinhas. Conta aqui comigo de novo, vai. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O que a gente está vendo aí, né? Como é que o cérebro das duas como é que eles estão naquele mesmo momento, online ali, os dois, como é que eles estão se comportando, né? Então, a gente vê 2 coisas interessantes. Existe uma sincronização da ativação do pré-frontal da criança com o da professora, ou seja, a parte do raciocínio matemático, elas estão ali coativados, né, os 2 ativam ao mesmo tempo. E o interessante é que essa região aqui, que é chamada de temporoparietal junction, é uma área que está ligada à empatia, tá? Ou seja, é uma área que está diretamente ligada à interação social, né? Então, a gente vê que a professora, ela consegue, essa professora principalmente, se colocar no lugar da criança naquele momento ali. Então, enquanto o pré-frontal da criança está sendo ativado, essa região do cérebro dela está sendo ativada. Então, a interação social ocorre de uma maneira muito profunda, e eu não tenho dúvida que esse deve ser o lugar que a gente tem que pensar, né? Porque a escola está ficando cada vez menos isso, né? Se você pega as escolas privadas super boas no Enem, seja lá em que for, os professores mal têm contato com os alunos, né? Então, a saída é encontrar o caminho do meio mesmo, tá? Como é que a gente fica entre a ciência dura e a educação, né? Como é que a gente rompe o miçanga e o gênio das exatas? Isso não é uma verdade, né? E isso faz com que a gente jogue a emoção para fora, a gente não ligue para a emoção. Isso faz também com que a gente permaneça mantendo uma série de preconceitos aí com ciências e com educação. Pedagogo, as pessoas chamam de pedabobo. Tudo isso aí afeta diretamente o funcionamento das escolas, né? Não pode ser desse jeito. E, então, como é que estabelece esse diálogo entre as áreas, tá? E principalmente os pesquisadores? Eu acredito que cada vez mais tem que ser institucionalizado, né? Não pode depender da boa vontade de um ou de outro. Quando eu comecei, em 2008, a falar de neurociência e educação, só eu falava desse troço. No Brasil, né? Agora está começando a ter a rede, agora tem uma série de avanços. A necessidade de superar essa dicotomia, então, entre ciências exatas e humanas. Existe ainda essa lógica de que o educador, o pedagogo, é um bobo, que não faz nada sério, pelo lado das exatas, né? E o contrário. Então, eu apanho dos 2 lados, né? Então, quando eu vou para
para ciências exatas, eles falam que eu sou um educador, então eu só falo blá, blá, blá. E quando eu vou para a educação, eles falam que eu sou um positivista, querendo medir coisa, né? Então, é essa dicotomia que impede que as pesquisas em educação possam fluir melhor, né? A gente tem que buscar uma compreensão do que vem a ser a sala de aula de verdade. Como eu disse a vocês, a ideia nunca pode ser jogar a sala de aula fora. A escola é super importante. A escola deve ser defendida cotidianamente e deve-se buscar por mudanças na escola, mas não o fim da escola. Tá? E o principal, né, tem que ser uma construção conjunta de perguntas do campo educacional que podem ser investigadas pela neurociência. Enquanto o neurocientista achar que ele tenha as respostas, mas é ele mesmo que faz a pergunta, não vai ser o videozinho do Big Bang Theory aqui. Eles vão ter muitas evidências, mas que não servem para nada na sala de aula real, né? E enquanto o educador achar que eles não têm evidência nenhuma, a gente vai ficar nessa dicotomia sempre. Ou seja, é preciso os educadores conversem com os neurocientistas e ponham para eles quais as perguntas que eles querem que sejam resolvidas. Tranquilo? Acho que vou cumprir o tempo pela primeira vez na vida. É isso. Qualquer dúvida, quem quiser depois falar, porque é um negócio que não tem pergunta, né? Vocês podem me mandar um e-mail aí, quem quiser perguntar mais sobre emoção, vai ser um prazer respondê-los. Obrigado. E dando continuidade à nossa TPC, nós vamos para o último tópico, e nós vamos falar aqui um pouquinho sobre concepções alternativas e os conceitos científicos. Bom, com relação à formação de conceitos, alguns estudos feitos por Mortimer e Vygotsky ressaltam que os conceitos eles se constituem a partir de relações que existem entre o conhecimento presente no mundo, das relações sociais e das mudanças produzidas pelo próprio ser humano que está em constante construção. Em seus estudos, Vygotsky ele mostra que o ser humano ele passa por dois processos de formação de conceitos. O primeiro, ele acontece na fase infantil. Ocorre o primeiro processo, quando a criança ela desenvolve habilidades em suas experiências do dia a dia, e esse processo é classificado por Vygotsky como formação de conceitos espontâneos ou cotidianos, e eles não ocorrem no espaço escolar. Já o segundo processo, ele está relacionado com a formação de conceitos científicos, que acontecem na escola. E é muito importante que esses conceitos sejam trabalhados de forma correta, porque se isso não acontece, esse processo de formação de conceitos científicos, ele não ocorrerá. Para Vygotsky, os conceitos espontâneos, eles são aqueles formados a partir do conhecimento do próprio indivíduo e os produzidos a partir da aprendizagem, que são os conceitos científicos. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre o objetivo de trabalhar concepções alternativas no ensino de ciências. Bom, o objetivo de trabalhar concepções alternativas no ensino de ciências se faz diante da necessidade de levar ao aluno a uma mudança conceitual. Mas para que isso aconteça, é preciso que exista insatisfação das concepções existentes. E essa nova concepção, ela deve ser clara, e o aluno ele deve entender como a nova concepção pode modificar as experiências anteriores. E a nova concepção, ela deve permitir novas possibilidades para explicar novos conhecimentos. E antes de nós adentrarmos nos conhecimentos prévios, é importante destacar que a mudança conceitual, ela não é simplesmente a substituição de uma concepção por outra, e sim que a mudança conceitual, ela é um pouco complicada, e ela deve ser pensada de outra maneira. Ela deve ser pensada muito mais como uma evolução conceitual do que como uma substituição de concepções. E os conhecimentos prévios, eles devem ser encarados como construções pessoais, que o professor pode procurar conhecer, compreender e valorizar, para decidir o que fazer e como fazer o seu ensino ao longo do estudo de um tópico. E estes conceitos, né, eles são construídos pelos estudantes a partir do nascimento e os acompanham também em sala de aula, onde os conceitos científicos são inseridos sistematicamente no processo de ensino-aprendizagem. E uma das inquietações dos professores é que seus alunos adquiram conhecimento científico e que eles consigam assimilar esse conhecimento com os fenômenos que acontecem no cotidiano.
Mas, segundo Villani, nós podemos definir essa mudança conceitual como o abandono de um sistema conceitual ou de uma maneira de ver referente a determinados fenômenos e a doação de um novo sistema conceitual ou de uma nova maneira de ver referente aos mesmos fenômenos. E, por fim, falando um pouco sobre educação e ciências, a educação em ciências ela está repleta de papéis para identificação, né? Desenvolvimento e melhoria das dificuldades dos alunos na compreensão de conceitos científicos. E é perceptível a necessidade de mapear estratégias a fim de minimizar essas dificuldades e poder utilizá-las no ensino de ciências, podendo identificar as concepções alternativas e também planejar atividades de aprendizagem para estabelecer relações significativas entre o conhecimento científico e as concepções dos alunos. E, diante disso, surge a necessidade de estimular, de alguma forma, a mudança conceitual, onde os professores eles possam indicar novos caminhos metodológicos, fortalecendo ainda mais essas concepções. Agora, nós vamos divulgar para vocês o curso de práticas experimentais. Bom, as inscrições, elas se iniciaram no dia 13 de outubro, né? E o curso tem como nome Práticas Experimentais, primeira edição de 2021. É muito importante ressaltar que no programa de ensino integral, as práticas experimentais são um componente da parte diversificada. Porém, para os professores de matemática e ciências da natureza, é muito válido, visto que a partir de 2022 nós teremos trabalho com os itinerários formativos moldados na forma de projetos. E nós sabemos que vocês, professores, demandam atividades envolvendo experimentos e também o uso do laboratório. Aqui, nós trazemos as informações que o público-alvo são os servidores da SEDUC, que fizeram parte do quadro de magistério, quadro de apoio escolar e também o quadro da Secretaria da Educação. Porém, como eu falei há pouco, o curso ele é aberto para todos os profissionais da rede, mas ele é direcionado para os professores de matemática e ciência da natureza dos anos finais e ensino médio, de todas as modalidades, e também os professores da educação básica 1. É importante que os professores que desejam realizar as inscrições devam estar com o cadastro ativo na sede. O objetivo do curso de Práticas Experimentais, primeira edição 2021, visa ampliar o conhecimento dos profissionais da educação em torno deste componente curricular, por meio de estratégias metodológicas que favoreçam o protagonismo dos estudantes, permitindo que desenvolvam competências e habilidades de investigação e compreensão para observar, descrever, analisar criticamente os diferentes fenômenos de cada área do conhecimento e também levantar hipóteses que os expliquem e propor iniciativas para mudar a realidade, tanto do seu entorno como em nível planetário. Sobre as inscrições e o cronograma. As inscrições, elas se iniciaram no dia 13 de outubro e finalizam 25 de outubro. Essa foi a primeira fase das inscrições. A segunda fase inicia-se dia 26 de outubro e se finaliza dia 8 de novembro. Para os professores, que se inscreveram na primeira fase de inscrições, o curso terá início no dia 29 de outubro. E para aqueles que fizeram as inscrições na segunda fase, o início do curso será dia 12 de novembro. Ambas as inscrições terão término do curso no dia 13 de dezembro de 2021. A modalidade do curso ela será à distância, a carga horária de 30 horas. Essas 30 horas serão divididas em 4 módulos. Haverá certificação, porém, para aqueles que tiveram 75% de frequência e aproveitamento satisfatório no curso. Para mais informações e inscrições, nós temos aqui o link que vocês podem acessar e nós também estamos à disposição para quaisquer dúvidas de vocês. Nós finalizamos assim mais uma TPC e deixamos uma citação do educador Paulo Freire, que diz: ninguém ignora tudo, ninguém sabe tudo. Todos nós sabemos alguma coisa, todos nós ignoramos alguma coisa. Por isso, aprendemos sempre.
E aqui estão as nossas referências de todo o material de estudo utilizado para a realização dessa TPC, todos os artigos científicos, as teses que nós lemos e estudamos, estão aqui nas nossas referências e vocês têm acesso. Agradecemos a presença e a participação de todos vocês, desejo um ótimo dia a todos e muito obrigada.